nome é Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade. Nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é convite do professor Murilo e da professora Camila. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas para a prova de processo penal da OAB. Escolhi hoje trabalhar com vocês a matéria de competência penal. Mas por quê? Bom, primeiro, porque é uma matéria que corriqueiramente cai na prova da ordem. Segundo, é uma matéria que leva os alunos a terem muitas dúvidas sobre o assunto. E terceiro, porque a nossa legislação sofreu algumas alterações que a gente precisa conversar um pouquinho a respeito. Mas tem que destacar que essa não é a única matéria que sempre vem caindo na prova da ordem. Há também procedimentos especiais, em específico Maria da Penha, lei de drogas, execução penal. Há também recursos e ações autônomas e inquérito policial. Bom, vamos começar um pouquinho a trabalhar com competência penal. Antes da gente começar a discutir a competência penal, a gente tem que saber que há 3 grandes gêneros de competência penal. Primeiro, competência material, competência territorial e competência funcional. Aqui eu peço uma observação a vocês. Não confundam competência material, que é em razão da matéria, com a competência funcional, que é em razão da função. Aqui há algum dilema que alguns autores dizem que a prerrogativa de função seria uma competência funcional. Ocorre que não é uma competência funcional, mas sim material, porque é em razão da matéria que está sendo discutida aqui. Bom, vamos começar com a competência em razão da prerrogativa de função. A prerrogativa de função é um dilema que sempre vem recaindo à baila nos jornais, na televisão, em qualquer lugar em sala de aula, a gente sempre vem vendo essa discussão sobre prerrogativa de função. O nosso ponto aí não é discutir sobre isso, mas dar dicas para que você faça uma boa prova. Vamos conversar a respeito da competência por prerrogativa de função. Para isso, vocês não podem esquecer de ler os artigos 102, 105, 96, 29, bem como o artigo 6º da Lei 8457 de 92. Só que mais do que isso vocês conseguem fazer sozinhos, isso vocês conseguem ler a Constituição e conseguem ter um bom compreendimento, uma boa compreensão dela. O que eu quero destacar aqui com vocês? O início e o fim da prerrogativa de função. A gente teve uma discussão no STF a respeito desse início e fim da prerrogativa de função em razão da ação penal 937. Nessa ação penal, a gente teve uma mudança de entendimento. Na verdade, os requisitos para se considerar a prerrogativa de função ficaram um pouquinho mais exigentes. Vamos lá. Considera-se, portanto, um sujeito capaz de ter a prerrogativa de função se o crime por ele cometido tiver ocorrido no exercício do cargo e mais, que esse crime seja em razão do cargo. Então vejam, antes o que acontecia? Você assumia essa prerrogativa de função a partir do momento em que você adentrava o cargo, em que você tomava posse daquele cargo público. A partir daí, você faria jus à prerrogativa de função. Hoje, com esse novo entendimento extraído pela ação penal 937, somente fará jus à prerrogativa de função se, em razão do cargo ou favorecido pelo cargo, você cometer esse delito, ok? Significa dizer, portanto, que se eu cometi um delito anterior à minha posse, eu não farei jus à prerrogativa de função. Da mesma forma que, a partir do momento em que eu saio do cargo público, eu não farei jus a essa prerrogativa de função. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o deputado X cometa determinado delito.
Qual delito? Um furto. Vamos imaginar que ele cometeu um furto. Ele cometeu o furto já no exercício do cargo de deputado. Vamos imaginar um deputado federal, cometeu um furto, né? Ele estava passeando num shopping, viu um celular aí em cima da mesa, pegou o celular e a partir disso tomou para si esse celular. Cometeu então um furto. Acontece que não há ligação nenhuma com o cargo público por ele exercido, razão pela qual ele, embora estivesse na posse de deputado federal, ele não faria jus ao benefício, e alguns dizem que não é bem benefício, alguns dizem que é um direito constitucional e que por isso não seria um benefício, mas enfim, não é objeto do nosso estudo aqui, mas ele não faria jus à prerrogativa de função, ok? Então, quais são os requisitos depois da ação penal 937? Que ele tenha cometido o delito após a posse e que tenha relação com o cargo público exercido. Tá certo, gente? Então, não confundam. A grande indicativa de que isso possa cair na nossa prova. Por quê? Porque é entendimento novo. A OAB está sempre lá, trazendo novas compreensões do que a nossa jurisprudência vem trazendo para a gente. Beleza? Além disso, o que mais vamos falar? Bom, iremos conversar também a respeito da justiça militar. Por que justiça militar? Primeiro que é uma justiça específica, razão pela qual sempre chama a atenção. Além disso, também foi objeto de reforma legislativa. A justiça militar, ela tirando o Superior Tribunal Militar, ela vem dividida pelo Tribunal Federal, pelo Tribunal da Justiça Militar Federal e estadual. A gente já tem em mente que o estadual é residual. A Justiça Militar Federal vai julgar os casos cometidos por militares das Forças Armadas e civis. Civis, sim, civis podem cometer crimes militares. Como? Desde que eles atentem contra uma instituição militar ou contra a paz nacional, ok? Então, civil também pode cometer crime militar. Inclusive, houve uma alteração em 2017 que considerou crime militar não apenas os crimes descritos pelo Código Penal Militar, mas sim daqueles que atentem contra a paz nacional ou contra as instituições militares, ok? Só que tem uma observação. Esse civil que cometeu determinado delito que não somente está previsto pelo Código Penal Militar, ele somente pode ser julgado pela Justiça Militar Federal. Nunca, repito, nunca um civil pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Estadual, então, vai julgar os casos residuais. Quais são eles? Os praças, os PMs, os oficiais, os militares comuns, diríamos assim. E nunca, repito, os civis, ok? A legislação, então, sofreu uma alteração pela Lei 13.491 de 2017, que considerou o quê? Que não apenas os crimes militares previstos no Código Penal Militar poderão ser considerados como crime militar. Qual é a consequência disso? Nós temos uma súmula em que fala exatamente sobre abuso de autoridade. Que súmula que é essa? Súmula 172. Essa súmula diz o seguinte: caberá à justiça comum julgar e processar o crime cometido de abuso de autoridade. Acontece que eu disse que a Justiça Federal Militar pode julgar os civis cometidos contra as instituições militares. Lembram-se disso? O que essa alteração pela Lei de 2017 traz como consequência nessa súmula 172? Traz o seguinte: anteriormente, a sujeito que cometesse um delito militar, que atentasse contra uma instituição militar, seria julgado de abuso de autoridade, seria julgado pela justiça comum, porque não seria um crime militar. Abuso de autoridade não estaria especificado no Código Penal Militar como um crime militar.
com essa alteração de 2017, que tornou outras condutas não tipificadas no Código Penal Militar como possíveis de serem consideradas como crime militar, o abuso de autoridade cometido contra um militar será considerado também um crime militar. Logo, se um civil comete um crime de abuso de autoridade contra um militar, ele irá responder por onde? Pela Justiça Militar Federal. Ok? Então, qual é a consequência dessa lei de 2017? A inaplicabilidade da súmula 172. Além disso, algo muito importante também merece ser trazido a respeito da competência da Justiça Militar. É a cisão. Costumo dizer que a Justiça Militar é o óleo, que não se mistura com nenhuma outra justiça. Por exemplo, em casos de conexão, a Justiça Militar e a outra justiça será cindida. O que isso quer dizer? Quer dizer que os processos serão cindidos, haverá cisão entre os crimes. Então, se houver um crime eleitoral e um crime militar, por exemplo, em um mesmo contexto fático, esses processos, essas ações serão cindidas. A Justiça Militar julgará o crime militar, a Justiça Eleitoral julgará o crime eleitoral. E se houver o cometimento de um crime comum junto com um crime militar, da mesma forma, haverá a cisão. Pensem, Justiça Militar nunca se mistura. O mesmo não acontece com a Justiça Eleitoral. Se houver a união, a conexão de um crime comum junto com um crime eleitoral, haverá a conexão. Quem que vai atrair aqui, pessoal? A Justiça Eleitoral. Perfeito? Então, o único que não se mistura é a Justiça Militar. Falei aqui rapidamente sobre a Justiça Eleitoral. Não esqueçam de ficarem atentos ao que foi julgado pelo Pleno do STF, em que disse que todos os crimes comuns conexos ao eleitoral deverão ser processados e julgados pela Justiça Eleitoral. Mas, professora, isso já estava na lei. Sim, é verdade, isso já estava na lei. Ocorre que, em razão da falta de estrutura, muitos casos estavam sendo julgados pela Justiça Comum, federal ou estadual. Agora, foi pacificado, entendimento pelo Pleno, de que não. Os crimes comuns conexos ao eleitoral deverão ser julgados pela Justiça Eleitoral. Então, se cair na prova para vocês a conexão entre um crime comum e um crime eleitoral, vocês sabem, o crime eleitoral irá abranger o crime comum. Conexão entre um crime militar e um crime comum, cisão. Conexão entre um crime militar e um crime eleitoral, cisão também. Perfeito, pessoal? Bom, eu trouxe também alguns casos especiais para a gente conversar um pouquinho. Primeiro deles, eu trouxe falsificação de moeda. Via de regra, o crime de falsificação de moeda é julgado pela Justiça Comum Federal. Mas há uma hipótese em que o crime de falsificação de moeda será julgado pela Justiça Comum Estadual. Quando? Quando o ato de falsificar moeda se dê de forma grosseira. Então, vamos imaginar que eu peguei um papel e escrevi lá, R$10. Cometi o crime de falsificação de moeda? Não. Tentei cometer aqui talvez um estelionato, tentei cometer aqui uma alteração de documento, outro crime. Mas a falsificação de moeda exige que eu realmente falsifique uma moeda, falsifique o papel moeda, tenha similitude com aquele papel moeda que é emitido pelo Banco Central. Se eu faço uma alteração grosseira, se eu faço uma falsificação grosseira, esse delito deixa de ser considerado como falsificação de moeda. Logo, esse delito feito de maneira grosseira será julgado pela Justiça Comum. Ok? Tráfico ilícito. Tráfico ilícito, quando for transnacional, ou seja, quando eu importar ou exportar drogas, será de competência da Justiça
federal. Quando houver o intercâmbio em âmbito nacional, justiça estadual, ok? O que importa aqui, que não é relevante se a droga está entrando ou saindo do país. Pouco importa. O fato é, houve a comunicação da transnacionalidade, o delito será de competência da Justiça Comum Federal, ok? Mais um caso especial para a gente comentar. Lavagem de dinheiro. O que a gente pensa quando vem à nossa mente lavagem de dinheiro? Competência da Justiça Federal. Acontece que, via de regra, o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Comum Estadual. Apenas quando lesionar bens ou produtos da União. Quando a gente pensa no delito de lavagem de dinheiro, o que vem à nossa mente? Competência da Justiça Comum Federal. Acontece que estamos pensando errado. Via de regra, a competência do crime de lavagem de dinheiro é da Justiça Comum Estadual. Ocorre que será de competência da Justiça Comum Federal quando houver interesse da União. Ou seja, quando houver prejuízo de bens, produtos, quando houver prejuízo, quando o crime for praticado contra autarquias, aí sim haverá interesse da União e o crime poderá ser julgado pela Justiça Comum Federal. Mas a regra é que a lavagem de dinheiro, o crime será julgado pela Justiça Comum Estadual. Então, foi contra o sistema financeiro nacional. Aí tudo bem. Aí o crime será da Justiça Comum Federal. Ok? Crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. Competência da Justiça Federal. Os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves são, via de regra, julgados pela Justiça Comum Federal. Isso ok, literalidade do artigo 109. Só que o que precisamos ter atenção aqui? Considera-se navio apenas aquilo que tem capacidade de embarcar pessoas levando de um lugar a outro extremo. Então, se você pegou o seu jet ski e cometeu um delito, fique tranquilo, você será julgado pela Justiça Estadual, Comum Estadual, tá? Agora, considera-se navio aquilo que vai embarcar pessoas, levar pessoas de um lugar a outro extremo, ok? Que haja uma viagem, é essa a ideia. Com a aeronave conseguimos viajar. É essa a ideia que traz do navio também. Precisamos ter a ideia de viagem, ok? Então, um jet ski cometido, um crime cometido a jet ski, competência da Justiça Comum Estadual e não Justiça Comum Federal, ok? Agora, pessoal, para finalizar, vamos trabalhar um pouquinho sobre a competência territorial. Eu trabalhei aqui sobre a competência material e agora eu vou trabalhar um pouquinho sobre a competência territorial. Bom, algumas regras merecem ser estabelecidas para a competência territorial. Vou passar apenas en passant, porque o mais importante acredito que seja a competência material, pelo menos é o que tem o maior rigor de casos. Bom, a competência territorial, primeiro, se dá em razão do local do crime. Considera-se competente o local onde o crime aconteceu, ou onde aconteceu o último ato da tentativa. E o crime de contrabando, em que acontece em vários locais, né, em que nós temos um crime que começou em tal local e finalizou em outro. Bom, no crime de contrabando será competente o local onde houver a apreensão dos bens. Perfeito? Só para não esquecermos. Além do local do crime, o que nós temos? O domicílio do acusado. Então, se não foi possível encontrar o local do crime, porque essa é a primeira regra, o primeiro requisito, vamos então para o domicílio do acusado.
tá? Não confundam homicídio do acusado e não domicílio da vítima, tá? Então, não sendo possível encontrar aonde o crime aconteceu, onde foi seu último ato da tentativa, vamos para o domicílio do acusado. Ah, mas eu tenho 2 domicílios. Sou acusado e tenho 2 domicílios. Aonde será? Aí, iremos para o critério da prevenção. Prevenção vai acontecer em juízos hierarquicamente iguais, juízes da mesma posição hierárquica, ok? E é aquele que primeiro se manifestar nos autos, tá? Então, se não foi possível encontrar o local do crime, não foi possível encontrar o domicílio do acusado, vamos para prevenção. Isso eu sei, isso vocês sabem, não iremos nos perder aqui. Mas uma observação que eu trago no que tange à competência territorial: eleição do foro competente. Pode acontecer uma única hipótese em que haja a escolha do local competente, o local do foro competente. Quando acontece isso? Acontece isso em ações exclusivamente de iniciativa privada. Então, um caso de uma queixa-crime, um caso de uma injúria que foi movido mediante queixa-crime, né? Eu posso escolher o local onde irei propor a minha ação. Há também uma hipótese que chama muito atenção. Qual que seria ela? A eleição do foro. Há uma única hipótese em que é possível a vítima escolher o foro competente e vai se dar quando a ação for exclusivamente de iniciativa privada. Então, vamos supor que houve o cometimento de um crime de injúria. Eu, vítima, posso escolher se eu vou propor, ainda que eu saiba onde aconteceu o crime, vamos supor que aconteceu em Curitiba, mas o meu réu, o meu ofensor, mora em Pinhais. Para facilitar o intercâmbio, para facilitar as movimentações processuais, eu posso escolher em propor a minha queixa em Pinhais, que é o local de residência do réu, ok? Então, quais são as regras de competência territorial? Primeiro, local do crime. Não sendo possível decifrar o local do crime, por exemplo, aconteceu em divisas de algumas cidades em que eu não consigo encontrar o local exato do crime, vou para domicílio do réu. O réu tem 2 domicílios, vou para prevenção. Ah, mas temos uma hipótese de eleição do foro. Hipótese em que a ação é exclusivamente de iniciativa privada e a vítima pode optar pelo local de residência do réu, ok? Gente, peço que vocês deem uma boa lida na Constituição e no Código de Processo Penal, principalmente nesses temas que eu trouxe aqui para vocês. Não esqueçam que eu estou sempre à disposição de vocês e boa sorte para a prova da OAB. Um grande beijo!